Na década de 70 e até na década de 80, inclusive, você fazer um anúncio num horário nobre era suficiente para você fazer uma venda, para você ter um produto líder de vendas. E a gente tem que entender esse contexto dessa época como um contexto de poucos produtos, tá, para muitos consumidores. Tá? Então, a década de 70 até um bom pedaço da década de 80, você tinha poucos produtos para muitos consumidores. Ainda mais num governo fechado, toda a tua busca era de você fazer economia de escala com poucos itens. Então, se você pensar num automóvel, você vai ver os modelos de automóveis durarem 20 anos, 25 anos, com poucas opções de carros diferenciados. Na década de 80 começa a haver um movimento relacionado ao consumidor, mas ainda é tímido. As indústrias começam a se preparar, a se preocupar mais com o consumidor, muito mais por uma questão de competição do que por uma questão de um consumidor que esteja mais atento a novas possibilidades, ao que ele deseja, um consumidor diferenciado. Então, na verdade, no final dessa década começa a haver mais concorrência e por haver mais concorrência, as empresas começam a preocupar mais no consumidor. Mas a grande mudança em relação ao consumidor acontece realmente a partir da década seguinte. Além disso, também na década de 90, é um momento em que você também começa a aparecer um movimento de consumidor. Tá? Então, ali, né, as leis começam a ficar mais fortes em relação ao movimento consumidor, e aí o consumidor começa a se tornar também mais exigente. Nessa década de 90 também no Brasil, com algum atraso, a gente pode dizer que a mulher entra no mercado de trabalho na Segunda Guerra Mundial de uma forma diferenciada. Antes a mulher não era um recurso produtivo como era qualquer um outro. Mas na Segunda Guerra, com a saída dos homens para a guerra, a mulher entra no mercado de trabalho, fazendo alguma coisa que o homem fazia. Mas na década de 90 a mulher começa a ter um papel mais forte em relação ao mercado de trabalho. E isso cria uma mudança tremenda em relação ao consumo. Talvez uma mudança tão forte quanto a mudança de globalização, ou mais. Por quê? Porque se você pensar nesse momento, você tem que pensar que aí a mulher começa a estudar mais. Hoje, a mulher, em média, tem mais anos de estudo que um homem, tá? Mas ela começa a estudar mais nessa época. Essa saída da mulher para o mercado de trabalho também modifica a relação de consumo em relação aos filhos. A mãe do mercado de trabalho também, ela cria todo um desenvolvimento de consumo dentro de casa, de produtos semi-prontos. Também, ao longo dessa evolução e dessas décadas, a população catarinense se tornou mais urbana. Embora as cidades sejam mais ou menos equilibradas, a população se torna mais urbana. Com a população mais urbana, na década de 90 também aumenta o nível de insegurança. Então a segurança começa a ficar mais frágil nessa década, e nessa década também, seguindo o resto do Brasil e o resto do mundo, isso começa a mudar o tipo de consumo dentro de casa. Todo esse movimento de consumo da globalização, junto com a entrada das mães no mercado de trabalho, com o foco das empresas na sua atividade fim, que faz com que serviços que normalmente eram empregos passem a ser áreas de serviço, modificam completamente a estrutura de indústria, de serviço e de varejo. Então, o guarda que era segurança de uma empresa, ele não é mais funcionário da empresa, ele faz parte de uma empresa de segurança, a faxineira. Então, essas eu acho que são mudanças que vêm de uma evolução, que não é só uma evolução econômica, mas também é uma evolução social. Eu vejo o consumidor do século XXI fruto dos últimos acontecimentos de ordem econômicas e naturais que se instalaram no mundo, principalmente o último crash americano e europeu e os últimos eventos sobre manifestações ambientais extremamente agressivas, como um consumidor crescentemente responsável. Responsável pela origem dos produtos que consome, responsável pela adequação desses produtos a uma realidade de comprometimento sociocultural e ambiental, um consumidor extremamente exigente com relação à capacidade das organizações
em reaproveitarem seus materiais de insumo, e um consumidor extremamente preocupado com a sua própria capacidade de endividamento com relação à aquisição de bens, produtos e serviços. Então, nós estamos tendo que ter empresários que se adequem a essa condição imposta pelo mercado e exigida pelo mercado. Então, se você me perguntar, os empresários estão preparados? Eu digo, no decurso do tempo, os nossos empresários vêm dando respostas cada vez mais criativas e objetivas e eficazes e eficientes a essa exigência. Tanto é que, se você pegar a estrutura econômica de Santa Catarina, nós somos uma estrutura econômica de sucesso a nível nacional e internacional, fruto da capacidade que os nossos empresários tiveram de dar resposta a essas exigências, de particularidades nacionais e de particularidades internacionais.